Paz do Senhor Jesus, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuação ao assunto do último vídeo, né? Acerca do arrependimento e do perdão, né? Então eu vou começar hoje com vocês por 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa passagem é bem conhecida, né? Lembrando que aqui essa passagem aqui de 2 Crônicas, aqui Salomão, o rei Salomão, né? Ele estava orando pelo povo, ver um povo já convertido, um povo que já conhecia a palavra, os princípios de Deus, né? Aqui ele está orando no templo. E o povo tinha se corrompido, né? Cometido pecados, transgredido contra o Senhor, né? E ele foi orar, né? Como um rei, né? Que ali julgava o povo, cuidava do povo. Depois mais pra frente eu vou entrar nesse assunto de Salomão, né? Que é o filho de Davi que sucedeu a Davi no trono, né? Mas ainda esse assunto não vem ao caso. Então vai ficar para outro momento. Então aqui ele estava orando para Deus ter misericórdia, né? E perdoar o povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Aqui Deus respondeu, né? A Salomão e fez promessa, né? Porque, como eu estava falando no vídeo anterior, o Senhor, Ele se agrada quando a gente se arrepende do nosso pecado e que a gente vai até Ele. Porque quando fala buscar a minha face, é buscar a presença do Senhor, é olhar para o Senhor, né? E ver que Ele está nos altos céus, que Ele é um Deus de misericórdia que perdoa e que também vê todas as coisas, que nada está oculto aos olhos dele. Né? Então era isso aqui que o rei Salomão estava chamando a atenção do povo, né? Então houve resposta, porque foi uma oração sincera, né? O Senhor, Ele ouve a oração sincera. Como a gente disse no vídeo anterior, que eu estava dizendo, um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, né? Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus de amor. Mas a gente não pode se esquecer que Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é Deus de justiça, de verdade. Então aqui o Senhor respondeu, mas aqui Ele falou que Ele ia perdoar, mas tinha uma condição. Né? Se o povo que me se chama pelo meu nome. Aqui, gente, a gente está falando aqui, o Senhor, pela palavra dele, falando com o povo de Deus conosco. Mas o Senhor também pode falar com uma pessoa que ainda não conhece Ele. Que ele já vai conhecendo que aqui tem um estatuto, um juízo, né? Tem os mandamentos, os princípios, né? As ordenanças do Senhor, né? As leis do Senhor, né? E então serve para todos nós. A palavra de Deus é para todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira, lembra da palavra que eu li no vídeo anterior? Então é para todos, mas em especial aqui é com o povo de Deus, porque o povo de Deus ele também se corrompe, ele também erra, ele também falha. Mas tem que se arrepender e ir até o Senhor, porque tem juízos. Tava vindo juízo sobre aquele povo, sobre o povo de Deus, por causa da rebelião, da rebeldia, da desobediência.
né? A gente fala assim, desobediência é quando a gente, tipo, não vai pra igreja ou tem alguma orientação da igreja que a gente não obedece. Depende muito. Porque às vezes a pessoa tá ali, ela obedece qualquer tipo de orientação, uma hierarquia. Não tô falando que é errado, tá, gente? Eu não tô falando que é errado. Cada igreja tem a sua doutrina, né? O seu ministério ele conduz de uma maneira, mas não pode fugir a palavra, os princípios de Deus, né? Porque às vezes coloca tudo acima. Tem muitas distrações, a gente vê aí, né? Em todo todos os lugares no sistema religioso, tem várias distrações, coisa que muitas vezes é desnecessária, desvia a atenção do povo de Deus, dos princípios de Deus, e não é isso que Deus quer. Amém? Então é isso, é se atentar para os mandamentos e juízos de Deus. Como eu já disse, a palavra de Deus não escraviza, obedece por amor, obedece quem quer. Né? Porque a fidelidade ela não condiz com tá indo para a igreja. Claro que não é errado, gente. Está aqui na Bíblia falando de adorar o Senhor no templo dele, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Né, adorar o Senhor na beleza da santidade dele, no santo templo dele, não tem nada disso. Aqui estamos falando de um coração voltado para o Senhor, não para muitas distrações. Porque a gente tem pessoas que vão para a igreja por costume, não é isso que o Senhor quer. Por costume, porque gosta, porque é apegado a isso, a aquilo, àquele, a esse, a essa. Não é isso que o Senhor quer. Amém? Então é isso. Nós vamos aqui voltar. Aqui eu terminei, né? Segunda Crônicas. E agora nós vamos para Isaías 1:19. Eu fiz as marcações aqui para ficar mais rápido para achar, para ser mais breve no vídeo, né? Isaías 1:19. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Né? Se quiseres e me ouvirdes, a gente sabe que Isaías é um profeta, né? E aqui tá falando, se quiseres e me ouvirdes, o que é quiser? Tá? Também aplicado nos últimos vídeos que a gente fala. A gente tem que querer, né? A gente tem que querer e deixar o Senhor entrar na nossa vida, transformar a nossa vida. Sabe quando a palavra de Deus diz assim, vinde a mim como estás e eu vos aliviarei. Como você tá? Às vezes você tá ali, você tá sofrendo, você tá no pecado, você não conhece o Senhor, né? E o Senhor te chama, né? Então é para vir como está. O Senhor não vai te julgar, depende de como você estiver. Estamos falando aqui, gente, para aqueles que ainda não se converteram e também para aqueles que estão se achegando ao Senhor. Então, o Senhor disse assim, ó, vinde a mim como estáis e eu vos aliviarei. Vinde a mim como estás e permaneça como quiseres? Não, porque isso acontece. Vinde a mim e seja transformado. O Senhor transforma, o Senhor limpa, o Senhor liberta, o Senhor purifica. É isso que o Senhor faz. Né? Então, mas a gente tem que querer e deixar, como eu acabei de ler aqui. Né? A gente tem que querer e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Se quiseres e me ouvires. Aí, se quiseres, nós temos que querer. A gente sabe que o Senhor deixou o livre-arbítrio, ele não invade. Né? Que a gente sabe que quem invade é um inimigo. Ele invade, ele entra, ele faz bagunça. Né? Se quiseres, nós temos que querer e deixar. Né? Fala do livre-arbítrio. Ouvir diz, é ouvir só de entrar aqui e sair por aqui? Porque tem muita gente que ouve, entra aqui e sai por aqui. Não, gente, é ouvir e guardar aquilo que vem do Senhor. Ouvir e guardar. Ah, mas Jaqueline, o Senhor só fala na palavra? O Senhor fala em revelação e visão, fala, gente. O Senhor fala, claro que o Senhor fala. O Senhor fala em visão, em revelação, em profecia, o Senhor fala. Só que também a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre, dependendo do que vem, entendeu? É do Senhor, às vezes é uma profetada. Porque, gente, profecia não é profetada. Isso acontece muito no meio cristão, a gente sabe disso, né? A pessoa entregar a coisa da razão do coração. Não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando aqui daquilo que vem do Senhor. É dentro da palavra dele. Aquilo que realmente vem do Senhor, né? Então, ouvir não é entrar aqui e sair por aqui. E comereis o bem dessa terra. Que bem que é dessa terra? Aqui tá falando dessa terra.
né? Então significa que o Senhor abençoa a gente tanto aqui no plano terreno, né? Que é passageiro, é para nossas necessidades, desejos do nosso coração, mas não é o mais importante, não pode estar acima do Senhor, acima da nossa salvação. Comereis o bem dessa terra é também terreno, que o Senhor Deus que supre todas as nossas necessidades, nada deixa nos faltar, mas também está falando da salvação. Da salvação, porque a nossa salvação ela é importante, é muito mais importante que qualquer coisa. Né? Então comereis o bem dessa terra. Então o Senhor tem tudo de bom para a nossa vida, inclusive a nossa salvação, quando a gente ouve e obedece ao Senhor. Né? Então vamos aqui. A gente tem que usar óculos, né? Porque sem óculos não enxerga nada. Não gosto de óculos, mas é necessário, né? Agora nós vamos aqui, gente, Jeremias, capítulo 4, 1 e 2. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as gentes, e nele se gloriarão. Se voltares, ó Israel, que está falando com o povo de Deus, né? O povo de Israel. Então, espiritualmente se aplica a nós, o povo de Deus, né? Para mim voltarás. Aí aqui tá falando assim, se voltares, ó Israel, para mim voltarás. O que o Senhor está querendo dizer aqui? É para a igreja? Também. Porque, gente, a igreja, deixa eu falar aqui. A igreja, não é que. Quando eu falo aqui que a pessoa não pode ir para a igreja de qualquer maneira, ou tipo assim, ser crente só dentro da igreja e fora ser um ímpio, porque acontece. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando assim, gente, de você. A igreja ela é uma escola, tá? É na igreja que ali a gente aprende a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, como caminhar na presença de Deus. É onde a gente aprende a importância do batismo para o arrependimento, batismo com o Espírito Santo para uma nova direção, uma nova forma de vida. É na igreja que a igreja é um hospital, porque através da palavra de Deus ele nos sara, nos cura, nos purifica, nos liberta. Isso fisicamente e espiritualmente, tá? Porque o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que curou naquela época dos discípulos, na vida dos servos de outrora, é o mesmo Deus de hoje, vai ser o mesmo Deus de amanhã. Tá? Então, a cura ela é física e espiritual. Então, a casa de Deus ela é um hospital, é o lugar onde você vai adorar, você se dispõe, sair do conforto do seu lar, da sua casa, para ir no templo do Senhor, a casa do Senhor, adorar o Senhor, servir o Senhor. E aqui está falando, se voltares a Israel, um povo de Deus, e também pode ser você, que ainda não foi alcançado. Mas aqui especificamente estou falando com o povo de Deus. Se voltares a Israel, para mim voltará. Você está entendendo? Se você for se reconciliar com o Senhor, você que está afastado, ou você acabou. Aqui está falando, gente, de uma aliança, tá? Porque essa pessoa, ela não está indo para a igreja. Por exemplo, tem servo que só pode ir para a igreja no domingo. Tem trabalho, tem seus compromissos dia a dia. O Senhor conhece a limitação, a necessidade de cada um. O Senhor não julga. Né? Mas não está falando da pessoa que. Tá falando de alguém que quebrou uma aliança. Alguém que se desviou mesmo dos princípios. Se desviou do Senhor. Né? Então, se eu falar aqui, se voltares, ó Israel, para mim voltar, você vai voltar para o Senhor. Ele é o nosso pastor, ele é o bom pastor. Então é para o Senhor que você vai estar voltando. Então se eu falo, se voltares, Israel, para mim voltarás. É o Senhor esperando. É aqui o Senhor fazendo um apelo. Volta para mim. Como eu disse ontem, torna-te para mim e eu me tornarei para vós. Né? Eu sou aquele que apago as vossas transgressões. Então o Senhor, Deus de misericórdia, que não julga, que não aponta, que não condena. Ele corrige. A palavra dele julga. Ele corrige, como a gente disse ontem, a palavra que ele deu em Apocalipse, eu castigo e repreendo todos a quem amo. Ele corrige, ele limpa, né? A palavra de Deus nos limpa, nos liberta, nos abre os olhos, né? O Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos corrige, nos convence do juízo do pecado e da justiça de Deus, né? Então, gente, se voltares, voltar para o Senhor, volta olhando para o Senhor, buscando a face do Senhor,
guardando a palavra, aquilo que o Senhor tem ensinado, nos princípios da palavra dele. Estou falando que é uma orientação, uma hierarquia da igreja. Cada igreja, como eu já disse, tem sua doutrina, o seu ritmo, o seu jeito. Não estou falando das distrações que desvia muitas vezes, né, daquilo que o Senhor realmente quer, da palavra dele. Não estou falando disso, mas estou falando assim. A igreja, como eu disse, é um hospital e uma escola, né? Não que você não vai achar lá falhas, gente, porque o homem, o ser humano, ele é falho. Ele é falho, como eu já disse, e a palavra de Deus diz, no meio do povo de Deus tem o joio, tem o trigo, tem o que serve, tem o que não serve, tem de tudo. Tem de tudo. Mas, todavia, o autor consumador da nossa fé é o Senhor. Ele é o alvo para onde a gente tem que prosseguir. Amém? Então é isso. Então, a sua experiência não é com a placa, gente, não é com o templo físico, não é com um sistema religioso, é com o Senhor. Então, o Senhor, com a palavra de Deus, que assim você, comerás o bem dessa terra, se quiseres e ouvires o Senhor. Ouvir e guardar, não é só ouvir, aqui, sair aqui. Tá na igreja só por tá? Você só tá indo pra igreja. Só isso. Aparência, né? De aparência exterior só. Honra o Senhor com os lábios, o coração tá longe do Senhor. Não é isso que o Senhor quer. A gente sabe disso. Amém? Então, é como se fosse um apelo do Senhor para o povo dele tornar a ele. Vamos lá. Agora nós vamos para Jeremias 8, do versículo 4 ao 6, foi o que o Senhor me deu, tá? Fala da apostasia do povo de Deus e o castigo inevitável. Vamos ler? Jeremias 8, 4 ao 6. Dize-lhes, mas assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar? Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que eu fiz? Cada um se desvia da sua carreira. Como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Complexo, né? Bem... Aí a gente fala assim, nossa, mas... Gente, vou falar aqui. O que é apostasia? Após, já diz, né? A pessoa conheceu o Senhor, aí professava a fé, acreditava na palavra de Deus, em dons espirituais, como eu já disse aqui, dons espirituais tá dentro da palavra de Deus, tá lá em 1 Coríntios 12, é bíblico, né, que é discernimento de espírito, línguas estranhas, depois a gente vai entrar nesse assunto, não é para agora. Mas deixa de crer em dons espirituais, não tô falando de profetada, tô falando daquilo que vem do Senhor. Não crer mais na palavra de Deus, não crer mais no Espírito Santo, que a Bíblia fala, né, que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado nem nessa nem na outra vida. É o único pecado que não é perdoado, tá? Por Deus. E não crer mais, deixou de crer, se apostatou. Teve experiências maravilhosas com o Senhor, com a palavra de Deus, com as revelações, com as profecias, com as promessas do Senhor, deixou de crer. Quebrou a aliança, né? Quebrou uma aliança, abandonou a aliança que tinha com Deus. Nossa aliança com Deus, gente, não é aliança com placa, com sistema religioso, com igreja, com homens, com pessoas. Como eu já disse aqui, não que a igreja não seja importante, é uma escola, é um hospital. A igreja é importante, onde a gente inicia a nossa caminhada, onde a gente aprende tudo com Deus. Nós estamos falando aqui de você se aposentar da fé, daquilo que você um dia creu, professou, serviu, acreditou. Muitas vezes foi usado muito por Deus e se esqueceu, abandonou, desprezou, virou as costas. A gente tá falando de cães, né? O que trai, né? Que um dia foi amigo, mas traiu.
mordeu a mão daquele que serviu, que cuidou, né? Fala da ingratidão do ingrato, tá, gente? Cães, que fala lá em Apocalipse, que não entram no reino dos céus. Se aplica a isso, apóstata, tá? Apostasia é uma coisa séria, gente, coisa grave e triste, é lamentável. Deixe de crer, não. Por mais que a gente passe qualquer coisa. Se afaste de Deus, não. É que nem eu tô falando, a igreja somos nós. A placa, o sistema religioso, a denominação, a escola. Como se fosse uma escola acadêmica. Um hospital. Como se fosse um hospital que cura suas enfermidades, sara suas feridas, quando você está ferido, fisicamente. Do Senhor, tanto fisicamente como espiritualmente. O Senhor faz. O Senhor a obra dele é por completo. Então, gente, apostasia é uma coisa grave, tá? Diante do Senhor, é uma coisa muito grave. Então, a gente, eu terminei aqui, vamos lá. Desculpa. Para 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Aqui, gente, 1 Timóteo 4, tá? A gente vai falar da apostasia nos últimos tempos, tá? A gente falou da apostasia ali no Velho Testamento, em Jeremias 4, agora a gente vai falar em 1 Timóteo 4, tá? Que é interessante que até 4 também. Tá? Desculpa, Jeremias, a gente falou em Jeremias 8, 4, e a gente vai falar agora em 1 Timóteo 4, sobre apostasia, tá? Desculpa. Então aqui, vamos lá. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, eu vou ler, tá? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. No Novo Testamento tá mais grave, mais sério, né? Não parece? Tá que nem os mandamentos, como eu disse, né? Que os mandamentos lá na época de Moisés, né? No Velho Testamento, o Senhor trouxe para cá para o Novo Testamento, né? Para graça, mas compensação se tornou mais difícil. Como, por exemplo, você matar uma pessoa naquela época, fisicamente, você era um homicida. Hoje, se você desejar a morte de uma pessoa, você está sendo um assassino, um homicida. Se você tiver o ódio de uma pessoa, você é um assassino, um homicida. Está cometendo um homicídio, um assassinato. Tá vendo? Como a palavra de Deus ela é bem rica e eficaz? Gente. Então você vê aqui, ó, apostasia. Aí a gente tá falando aqui, ó, você vê que já entrou aqui proibindo casamentos. Aqui proibindo, gente, né? Tipo assim, exatamente proibindo a permissividade. Como eu estava falando nos vídeos anteriores, quem não assistiu, assiste lá que você vai entender. Deixou de crer, deixou de cumprir um princípio, né? Que nem eu disse, depois eu vou buscar na referência bíblica para passar para vocês, que tá ligado na terra, tá ligado no céu, que se cumpre a lei dos homens, o Senhor falou. Então, a gente tem que estar correto aqui e com o Senhor. Já pensou, gente? Ó, por exemplo, eu tô lá correto com o Senhor, sirvo o Senhor, aí entrego o dízimo, que depois a gente vai entrar mais pra frente sobre o dízimo, tá? Dízimos e oferta ao Senhor. Aí, que foi uma ordenança, não exatamente um mandamento, mas foi uma ordenança criada por sacerdote, fala das orientações. Entra como tipo uma orientação, que pode mudar. Que do Velho Testamento ela mudou pro Novo, né? Mas isso aí a gente vai entrar mais pra frente, não é agora. Então, tipo assim, a pessoa vai e entrega um dízimo, mas dá calote numa pessoa, não paga o que deve, não gosta de pagar contas, não gosta de cumprir com os seus compromissos de cidadão, sabe? Exercer a cidadania, fazer aquilo que é certo, cumprir a lei, tá dentro da lei. As autoridades, já entra a honra às autoridades, que é uma coisa que um assunto que a gente vai entrar futuramente aqui também. Imagina um servo que lá na igreja ele parece ter ser todo certinho e fora ele é caloteiro, ele é desleal, ele é incorreto, ele não cumpre a lei, ele não exerce cidadania. Isso já entra o seu voto como cidadão nas eleições.
que isso aí também é uma coisa futuramente de honrar as autoridades, que a gente vai entrar lá na frente, que são constituídas por Deus, e que a gente tem que respeitar, que a gente tem que orar pelas nossas autoridades, não se rebelar. O Senhor fala da rebelião, né, da desobediência, isso entra como rebelião, que é o mesmo que pecado de feitiçaria. A gente vai entrar lá na frente sobre esse assunto, tá? Mas tô dando só uma palhinha aqui, breve. Amém? Então, tipo assim, então, tá falando de tudo isso, de não cumprir, né? Nem aqui, nem nos princípios de Deus, né? Nem na lei dos homens, nem na lei de Deus, o que é certo. E às vezes cumprir na lei de Deus, e o Senhor já falou que ele não liquidou, né, a lei. Enfim, vamos lá. E aqui fala, ó, os hipócritas, falei também nos vídeos anteriores sobre a hipocrisia. Falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Por quê? O que cauterizar a sua própria consciência? Porque aquilo que entra naquilo que eu falei nos vídeos anteriores, gente. Quem não assistiu, assiste lá. É uma bênção. A palavra de Deus é uma bênção, amém? Não estou me colocando aqui como perfeita, mas o Senhor me ensina também. Eu tô falando para vocês daquilo que aprendi do Senhor. Eu oro ao Senhor e falo assim, Senhor, sabe como o apóstolo Paulo falava? Orem por mim para que quando as palavras saírem da minha boca, elas saiam com convicção. Eu oro ao Senhor por isso. Então, vamos lá. E que fala, ó, a pessoa às vezes ela fala uma coisa, oculta a verdade, pula versículo, capítulo, isola versículo, porque ela não se encaixa naquilo, né? Naquele princípio, ou então transgrediu aquele princípio, se torna permissiva, né? Oculta as pessoas da verdade, que liberta, que abre os olhos, né? Não pode. E aqui tá. Hipócritas, que são aqueles que falam e pregam do que não vivem, né? Falar da mentira, da falsidade, né? E enganadores, né? Não ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônio, que a gente fala aquilo. Fala o que o Senhor não falou, vai lá, diz o que o Senhor não mandou. Não tem temor, né? Apostasia é isso. Isso é apostasia. Tá? Então, mas o Espírito Santo de Deus, né, expressamente diz, como diz aqui, ó, que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé, né? Deixando de crer no princípio, deixando de crer na palavra, deixando de obedecer aquilo que é a verdade, buscando distrações, várias coisas para desviar da verdade, dos princípios, né? E vou terminar aqui, gente, em Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A cidade aqui é a cidade eternal, tá? A nova Jerusalém, a eternidade, a nossa morada celestial. Falar da nossa salvação, né? Então vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, que nos lava, nos purifica, nos perdoa de todo pecado e nos justifica. Né, como já disse, e a palavra de Deus diz, o Senhor não quer que nenhum de nós nos percamos, Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém perca a salvação, que ninguém morra sem conhecer o Senhor, a verdade, a palavra de Deus. E nós somos luz, nós somos o canal para isso, preparar o caminho, né, inclusive o nosso próprio caminho, né, que nós temos que fazer a nossa parte diante do Senhor.